A paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu venho relatar aos irmãos, relatar à igreja, deixar uma revelação que eu tive pela misericórdia do Senhor, sobre a igreja em geral, Faz um pouco de tempo que o Senhor me deu essa revelação, Só que eu fiquei meio com medo de estar relatando, então eu fui orar primeiro ao Senhor, buscar direcionamento, para eu poder estar relatando. E eu quero deixar, o versículo lá em Mateus, capítulo 21, e o verso 12 e 13, e também lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. São os versículos que eu quero deixar, aí, e os irmãos depois leem, e vão entender a revelação. A revelação foi, eu estava em um período de oração, período de consagração, estava buscando o Senhor nas madrugadas, e o Senhor, Ele me deu uma revelação em sonhos, aonde eu me via dentro de uma igreja muito grande, mas era muito grande mesmo, era um templo assim muito grande. E essa igreja, ela era de 2 andares, tinha o andar de baixo e o andar de cima. E ali, naquele sonho, eu me via no centro daquela igreja. Eu estava ali, no meio ali daquela igreja, e eu via muitas cadeiras. Algumas cadeiras tinham 4 mesas, eu via muitas mesas, E algumas mesas tinha 3, outras mesas tinha 4 cadeiras. E eu via muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. E eu ficava ali observando aquelas pessoas e elas estavam todas distraídas, Eu via aquelas mesas fartas de comida, tinha muita comida em cima das mesas. Eu via ali algumas comendo, eles estavam comendo, eles estavam se alimentando, uns estavam comendo normal, outros estavam comendo com aquela ânsia, estavam rindo, se distraindo, sabe? Conversando ali, como se tivesse todo mundo ali distraído. E eu estava observando aquelas pessoas ali, uns sentados, outros em pé, sabe? Comendo. E eu ficava ali observando aquelas pessoas, era como se eles não me vissem ali. E de repente eu olhava assim para a parte de cima daquela igreja, que ela era imensa. E quando eu olhava assim, do lado esquerdo daquela igreja, eu vi um demônio muito grande. Ele era muito grande mesmo. Eu vi ele sentado numa cadeira, com uma capa preta, um capuz preto sobre a cabeça. Ele tinha um formato de homem, só que o rosto era horrível, era como se fosse deformado. Eu não sei explicar muito bem, mas ele estava sentado naquela cadeira, com as pernas cruzadas, com aquela capa preta por cima, o capuz, e as unhas dele eram tão grandes, bem grande a unha, e ele estava com um caderno na mão e uma caneta. E ele cruzava as pernas e botava ali aquele caderno em cima das pernas e ficava observando aquela multidão de gente ali na parte de baixo da igreja. E eu comecei a observar aquele ser ali por cima. E eu ali no centro observando. E ele pegava aquela caneta, ele observava, aquelas pessoas todas ali embaixo, comendo, bebendo, se distraindo, rindo, falando alto. Ele observava e anotava o nome. E aí ele parava e tornava a observar aquelas pessoas, passava a folha do caderno e anotava os nomes. E eu fiquei ali observando.
e era como se ele estava ali, mas ninguém via. Só eu conseguia ver aquele demônio ali na parte de cima, mas aquela multidão estava tão distraído que não conseguia ver aquele ser. E quando eu olhava assim do lado direito, eu vi o pastor Gerson, que eu creio que não era o pastor Gerson, não era o anjo do Senhor, mas ali do lado direito eu vi o pastor Gerson sentado também numa cadeira. E quando eu observava, que eu via, o pastor Gerson se levantava naquela cadeira e começava a exortar aquela multidão ali embaixo, né? O pastor Gerson começava a falar, começava a exortar, começava a despertar aquele povo. Só que aquele povo não era como se eles não ouvissem o que o pastor Gerson estava falando. E o pastor Gerson falava, exortava aquele povo todo, só que o povo continuava comendo, continuava bebendo, rindo, distraído ali naquela parte de baixo ali da igreja. Aí o pastor Gerson tornava a sentar de novo, e eu virava e continuava olhando para aquele demônio. E ele continuava ali no mesmo lugar. Era como se eu tivesse camuflado, ninguém vendo. E ele continuava do mesmo jeito, com a perna cruzada, com aquele caderno na mão, e observando aquela multidão toda. E ele anotava muito nome naqueles cadernos. Muito nome mesmo. Ele observava uma mesa, aí ele anotava o nome, passava a folha, tornava a anotar um nome. E aí eu me despertei do sonho, né? Fui orar ao Senhor, né? Em questão disso, né? Pensei até postar no YouTube, mas aí eu fui orar primeiro ao Senhor, pedir direção, né? E hoje eu estou contando, irmãos, essa revelação que o Senhor me deu pela misericórdia dele em sonhos. E eu estou contando, né, compartilhando com a igreja, porque hoje em dia muitos estão assim, estão fazendo da casa do Senhor restaurantes, comércio, né? Vendendo dentro, outros não perdem uma data comemorativa, né? Não é que é pecado comemorar, certo? Mas, tipo, tem a casa da gente, né? Para estar comemorando. Hoje em dia, o povo, toda comemoração, estão comemorando dentro da igreja, né? Comendo dentro da igreja, né? E a palavra do Senhor vai dizer que, lá em Mateus 21, 13, né? E o Senhor vai dizer, a minha casa será chamada casa de oração, né? Então, assim, a casa do Senhor é uma casa de oração, é onde nós nos reunimos, né? Para estar adorando ao Senhor e oferecendo o melhor de nós para o Senhor. Não para estar comendo dentro da igreja, né? E eu quero deixar relatar, né, essa revelação da paz do Senhor para os irmãos, né? E que Deus abençoe a todos.